Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar um novo capítulo na aula de História. Vai falar sobre os africanos e sobre os africanos escravizados, mas também nós vamos ver um pouquinho sobre as condições que os escravos na época da colonização, como que eles viviam, né? Observar as péssimas condições da vida que eles enfrentavam, né? As coisas que eles faziam, tanto os indígenas como os africanos, né? Porque os indígenas também foram escravizados, né? E nós vamos ver o caso dos povos dos continentes africanos, que a gente já viu nos outros capítulos para trás, algumas coisas que nós já estudamos. Vamos ver um pouquinho sobre o tráfico de escravos, né? Que era uma atividade econômica muito lucrativa, dava muito dinheiro para os portugueses na época, porque eles praticamente arcavam só com os custos da viagem, né? Muitas vezes o pessoal que vendia escravos, eles encostavam lá na África e conseguiam convencer os africanos a virem para o Brasil, pensando muitas vezes que iam trabalhar e ganhar por esse serviço que eles iam prestar, e chegavam aqui, eles eram vendidos como escravos. A própria viagem deles era uma viagem em péssimas condições, eles vinham no porão dos navios, né? E aí eles tinha rato, eles tinham que urinar no mesmo local. Tem alguns vídeos na internet que possivelmente eu vou estar mostrando para vocês, vou estar separando para vocês durante este capítulo e para vocês estarem observando essas condições em que eles vinham tanto da África para cá, quanto as condições em que eles viviam aqui mesmo no Brasil. Nós vamos também retomar algumas ideias, né? Logo na abertura vai estar falando sobre as atividades econômicas que eram desenvolvidas e que a gente já estudou, como a cana-de-açúcar, né? O plantio e a venda da cana-de-açúcar, a produção do açúcar, que eram as atividades econômicas, a exploração do pau-brasil, né? Que eles derrubavam as florestas, principalmente lá no comecinho, né? Antes de começar a colonizar o Brasil efetivamente, eles exploraram muito a madeira do Brasil, né? Derrubavam as árvores, os indígenas faziam muito esse serviço lá no início, e vendiam e exportavam, levavam toda a nossa madeira para Portugal. E depois eles descobriram também as riquezas de minerais, né, o ouro, né, começou a mineração, a retirada do ouro aqui do Brasil. E então a mineração era um produto que eles vendiam bastante, que eles exploravam bastante aqui no Brasil. Então essas eram as atividades econômicas da época, né? O cultivo do café também, juntamente com a cana, pouco tempo depois aí, ou concomitante. Então era o café, cultivo da cana, a exploração do pau-brasil, e todas essas atividades eram feitas pelos escravos, porque era a mão de obra mais barata que existia na época, né? Eles pagavam uma vez só pela compra desse produto, né? Que eram os escravos, e eles construíam galpões e eles moravam em péssimas condições, como a gente já estudou. Eles se alimentavam com os restos de comida dos seus senhores e algumas coisas que eles mesmos se viravam lá, e eles não tinham tempo também para fazer plantio e cuidar de animais, mas eles se viravam, né? Nessa época, os escravos. Então, eram os escravos que cuidavam aí de toda essa questão das atividades econômicas na época. Tá? Então, eram situações que eles enfrentavam desde quando os africanos saíam lá do continente, eles vinham enganados para cá e muito mal alimentados,
não tinham roupas adequadas para vestir, alimento adequado, nem durante a travessia dos oceanos e nem durante a estadia deles, não só aqui no Brasil, mas como em outras partes do mundo também. Inclusive, era uma prática europeia, né? Lá na Europa, eles já tinham esse costume de escravizar os africanos, tinham escravos, inclusive, de outras nacionalidades, né? É que Portugal achou melhor ou mais fácil, na época, trazer os africanos para cá, porque eles tinham bastante contato lá, principalmente com a costa, né? Com os países que ficavam ali na costa da África. Então é isso, pessoal. Neste novo capítulo, nós vamos estudar bastante sobre os escravos africanos.